pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos iniciando mais uma aula hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, né? Vamos aí nos esforçar, participar das atividades, né? Realizar com atenção, com capricho, com dedicação, né? Buscando aí o conhecimento, o aprendizado diário. Então, hoje, na nossa aula de matemática, pega aí o seu livro de matemática. Nós vamos trabalhar com as páginas 96, 97, 98 e 99. Também pega o seu caderninho para estar fazendo o cabeçalho, né? Colocando o nome e sobrenome de vocês, a data, a turma, informações importantes, né? Que precisam ser registradas aí diariamente. E hoje, na página 96, né? Nós vamos iniciar aí estudando medidas, né? De grandezas. Quando a gente trabalha com tempo, né? Quando a gente observa a hora, minuto, quando a gente observa o calendário, dia, mês, ano, né? E também quando a gente trabalha aí com o dinheiro, envolvendo essas situações aí relacionadas ao tempo. Então, hoje nós vamos trabalhar as medidas de grandeza. São muitas as situações do dia a dia que envolvem conhecimento sobre medidas de grandeza, tempo e dinheiro, o assunto desta unidade. Na cena de abertura, por exemplo, aparecem exemplos dessas grandezas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com os colegas, né? E responda as questões a seguir. Então, no caso, vocês vão conversar com a família de vocês para estar respondendo essas questões aí. Então, aqui a gente está observando, ó, nessa imagem aqui, que é a página de abertura, né? O estacionamento. Nesse estacionamento, a primeira hora, né, desse estacionamento, a pessoa paga R$ 4 e as demais horas a pessoa paga R$ 2. Exemplo, se o carro entrou lá às 3, às 4, vai pagar R$ 4. Agora, de 4 às 5, mais R$ 2, tá? Então, a primeira hora é R$ 4 e as demais horas, R$ 2. Então, a primeira situação que a gente vai observar aí é a seguinte. Se uma pessoa usou o estacionamento das 10 horas às 14 horas, então quanto ela pagou? Então, a gente tem que pensar. A primeira hora, né, vai ser de 10 às 11, pagou R$ 4. De 11 a meio-dia, R$ 2. De meio-dia às 13, R$ 2. De 13 às 14, R$ 2, né? Então, vai ser um total aí de R$ 10 que essa pessoa irá gastar aí nesse estacionamento. No segundo caso, se uma pessoa estacionou o carro por 3 horas e pagou com uma nota de R$ 20, então quanto ela recebeu de troco? Então, essa pessoa aí ficou 3 horas lá no estacionamento. A primeira hora, R$ 4. A segunda e a terceira hora, 2 mais 2, que vai dar R$ 8. Se ela pagou com R$ 20, a gente tem que diminuir 20 menos 8, que foi o valor gasto aí no estacionamento, para a gente ter um total aí de troco, né, de R$ 12. Na terceira situação, se a cena se passa no período da tarde, então como um relógio digital marcaria o horário indicado? Então, no relógio aqui está marcando 3 horas. A partir das 12 horas, né, a gente fala meio-dia, né, 12 horas, 1 hora, 13 horas, 2 horas, 14 horas, 3 horas vai ser o quê? 15 horas. Então, a parte da tarde, né, relacionada aí, 12, 13, 14, 15, 16, que vai ser 4 horas da tarde, 17, 5 horas e assim por diante. Na quarta situação, em que situação uma pessoa vai pagar 6 para usar estacionamento? Então, se a gente pensar, né, a primeira hora eu pago R$ 4. E se eu ficar mais 1 hora, né, 2 horas de estacionamento, a primeira hora R$ 4 e mais 1 hora R$ 2. Então, eu vou totalizar aí R$ 6 nesse estacionamento. Aqui na letra A, converse com sua família sobre mais estas questões. Quais unidades de medida de tempo você conhece? Cite 3 delas. Então, nós temos aí o relógio, né, que marca a hora, os minutos, calendário, né, que marca aí os dias, os meses, as datas comemorativas. Então, aí nós precisamos, né, nessa medida de tempo para a gente se situar, né, no tempo que a gente está, no ano que a gente está. Letra B. Quais dessas quantias é possível obter usando apenas notas de R$ 2? Então, a gente tem aí notas de R$ 2. Eu consigo formar R$ 7 utilizando notas de R$ 2? Eu consigo formar R$ 12 usando somente notas de R$ 2? 18, 15, 32 e 41. Então, vocês vão marcar somente as opções que é possível juntar essas notas de R$ 2 para estar formando esses valores aí. Letra C. Quantos minutos tem 1 hora?
1 hora, pessoal, vai ter 60 minutos, tá? 1 hora tem 60 minutos. E meia hora? Se 1 hora tem 60 minutos, meia hora é a metade, será o quê? 30 minutos. Letra D. Quais são as possíveis maneiras de se obter 10 só com notas, tá? Então, só com notas. Como que a gente pode aí obter R$10 somente com notas, sem moeda, tá? Somente com notinhas. Aí, como que a gente pode formar essas quantias aí para totalizar R$10? Eu posso usar 2 notas de 5? Eu posso usar notas de 2 para formar R$10? Então, pense aí e responda. Na página 97, nós vamos conhecer aí a medida de tempo, né? E para conhecer a medida de tempo, a gente tem que conhecer um pouco da história. Os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes das usadas atualmente. Ninguém tinha relógio, ninguém tinha calendário. Eles observavam, por exemplo, a posição do Sol. O Sol está nascendo, o dia está iniciando. O Sol está, né, aqui na metade, então é meio-dia. O Sol está se pondo, o dia está encerrando. Então, as pessoas, elas mediam o tempo observando o Sol, a posição do Sol, né? E o tamanho da sombra que era chamada gnomo, fazia no chão, né? A vareta. Observavam também as mudanças da Lua. Então, a Lua, o Sol, né, ajudava as pessoas aí a relacionar o tempo, a dizer a estação do ano. Aos poucos, os seres humanos foram criando outros instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, que é a ampulheta, e o relógio de sol. Então, foram situações aí que o homem foi criando para estar medindo esse tempo, né? Então, antes, eles sabiam das estações do ano, observando o sol, observando a lua, observando a sombra que se formava no chão. Hoje, com as novas tecnologias, temos diversos tipos de relógio e calendários que informam a medida do tempo com precisão. Temos o relógio aí digital, temos o relógio de ponteiros, temos o calendário, né? Então, nós temos aí, com a tecnologia, grandes avanços, né, que nos ajudaram aí a medir esse tempo com precisão, né, com certeza do que a gente está ali vivendo, a hora exata. Atividade oral. Pesquise sobre como funciona a ampulheta e o relógio de sol. Troque ideia com os colegas sobre suas descobertas. Então, pesquise aí com as pessoas, né, mais idosas da sua casa, se sabem como funciona essa ampulheta, né? Essa ampulheta era um objeto aí com duas partes, né? Onde passava areia de um lado para o outro. Isso aqui que é a ampulheta, ó. Tá vendo? Aí virava, né? A ampulheta, o dia está começando. Quando toda essa areia, né, terminava aqui, vinha para a parte de baixo, o dia estava se encerrando, né? Então, a passagem dessa areia de um lado para o outro é o que fazia, né, medir o tempo. O relógio de sol também era de acordo com a posição, né? A sombra que era formada aí pelos raios sobre uma haste. Você tem algum jogo que use uma ampulheta? Você tem algum jogo aí? Então, resista para a gente aí. Na página 98, desculpa, a hora e a meia hora, né? Então, os dois relógios estão marcando a hora exata de antes do meio-dia, que são 9 horas. Então, nós temos o relógio digital aqui, está marcando 9 horas, o relógio de ponteiros que também está marcando a hora. Lembrando aí que o ponteiro pequeno vai marcar a hora, né? E o grande vai estar sempre aí para o 12, né? O pequeno marca a hora e o grande os minutos, tá? Toda vez que o ponteiro grande estiver aí apontando para o 12, né? A hora vai ser exata. Se o ponteiro pequeno estiver no 7 e o ponteiro grande aí no 12, 7 horas, né? Como o ponteiro pequeno aqui está no 9 e o grande no 12, então nós temos aí 9 horas. Letra A. No relógio de ponteiros, em que número fica o ponteiro grande exatamente às 9 horas? Letra B. E nas demais horas exatas? C. No relógio digital, o que são 9 horas em ponto ou qualquer outra hora exata, né? Para a gente saber qual a hora é exata, o que a gente observa aqui depois do 9, né? O que a gente observa? O que tem aí depois do 9 para a gente saber que a hora está exata? Número 2. Agora observe que os dois relógios marcam 9 horas e meia da manhã, ou seja, 9 horas
mais meia hora. Letra A. Então, nós temos aqui, ó, no relógio digital, 9h30. No relógio de ponteiros, 9h30, 9h30, né? Gente, pessoal, ó, vamos observar esse reloginho de ponteiros aqui. Quando o reloginho está no 12, pessoal, a hora é exata. Todo pontinho desse aqui, ó, equivale a 1 minuto. Então, quando o ponteiro grande estiver no 1, se passaram 5 minutos. Quando estiver no 2, se passaram 10 minutos. No 3, 15 minutos. No 4, 20 minutos. No 5, 25 minutos. E no 6, 30 minutos. Então, cada ponteirinho, cada tracinho desse aqui no relógio equivale a 1 minuto, né? Então, se esse reloginho, né, se esse ponteiro grande já avançou aqui do 12 até o 6, já se passaram 30 minutos, tá? Então, se a gente fosse observar o 1, 2, vai ser de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá? Lembrando que cada tracinho desse vale 1 minuto. Agora, vamos responder aí. Letra A. Que número representa meia hora no relógio digital? Que número indica meia hora no relógio de ponteiros? O menininho vai falar assim pra gente, ó. Meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Como marcam os relógios de ponteiro e digital? Eles marcam diferente, mas o horário é igual. Quando a gente observa no relógio digital, a gente tem os 2 pontos, né? E o 30, que está mostrando aí que se passaram 30 minutos. Já no reloginho de ponteiros, quando a gente vai passando de 5 em 5, está no 6, né? É que se passaram aí 30 minutos também. A forma de marcação é diferente, mas o horário é igual. Atenção, não perca a hora, veja se está tudo pronto. Saia meia hora antes para poder chegar em ponto. E na última página aí, que é a página 99, hora de explorar e descobrir. Recorte o reloginho e os ponteiros da página 247. Então, lá atrás, naquele material, meu bloquinho, tem um reloginho lá para vocês estarem recortando, manuseando, brincando. Pode até brincar em família aí. Tem um ponteiro pequeno que vai marcar a hora, tem um ponteiro grande que vai marcar os minutos. Então, vamos aí recortar e utilizar. Monte o relógio com a ajuda de um adulto. Você vai usar esse relógio em algumas atividades desta unidade. Marque os seguintes horários no relógio e confira com a sua família aí. Então, na letra A, você vai marcar 7 horas, tá? Então, é importante aí utilizar o material concreto para estar aprendendo cada vez mais. Então, pegue, recorte e marque aí no seu reloginho 7 horas, 7h30, meio-dia, meio-dia e meio. Resolva esta situação. Em um domingo de sol, Pedrinho foi passear de bicicleta e brincar no parque do bairro onde mora. Ele saiu de casa às 9h30 da manhã e retornou ao meio-dia. Quanto tempo que ele permaneceu fora de casa? Então, a gente tem que ir observar esse tempo que Pedrinho saiu. Se ele saiu de casa às 9h30 da manhã, retornou ao meio-dia, e aí? Que tempo que Pedrinho aí permaneceu fora de casa? Vamos pensar e resolver esse probleminha aí. Número 3, atividade oral ou em grupo aí com sua família. Se o relógio de ponteiros tem apenas 12 números, deixa eu pegar o livro aqui que está marcado ali. Se o relógio de ponteiros tem apenas 12 números, então como são indicadas 24 horas do dia, né? A contagem, pessoal, recomeça a partir das 12 horas, mudando apenas o modo de ler. Quando a gente aqui, o relógio, né? Ele vai ter 12 horas, sim. Por quê? 12 horas é meio-dia. Depois, mais meio-dia, totalizando 24 horas, né? Então, aqui, ó, ele fala assim, meia-noite é o mesmo que 24 horas ou 0 horas. Então, aqui a gente tem o nosso reloginho, né? Até as 12 horas, nós temos meio-dia. E depois do meio-dia, a gente vai ter mais 12 horas, totalizando aí 24 horas. Então, a contagem, né? Ela recomeça a partir de 12 horas, mudando apenas o modo da gente ler, como a tia falou. Quando a gente, a partir de meia-noite, né? Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. A partir de meio-dia, nós vamos ter o quê? 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, totalizando aí o dia completo. Então, aqui nós temos um reloginho. Complete esse relógio. Você vai usá-lo nas próximas atividades. Então, você aí vai observar esse reloginho e vai completar com os números que estão faltando aí para completar, né, o total de horas que a gente tem aí em um dia. Tá bom? Então, essas são as nossas atividades de hoje aí do livro. Também temos uma atividadezinha, pessoal, complementar, que é sobre as Olimpíadas. Então, vocês vão assistir o vídeo, né? Vão aprender aí mais sobre horas, minutos, né? Sobre o tempo, que é tão importante, né? Da gente aí saber observar um calendário, saber observar o reloginho. Então, a Olimpíada de 2021, né? Está acontecendo em Tóquio. E o Japão tem um fuso horário de 12 horas a mais que o Brasil. Os eventos acontecerão na noite, madrugada e manhã nos horários brasileiros, no horário brasileiro. Escreva a hora certa das competições de acordo com o fuso horário do Japão. Então, quando no Brasil aqui, a diferença é de 12 horas, tá, pessoal? Quando no Brasil aqui for 20 horas, né? Que horas vai ser no Japão? Quando aqui no Brasil for 5 horas da manhã, que hora vai ser no Japão? Quando no Brasil for 9 horas da manhã, que hora será lá no Japão, né? Lembrando que do Brasil para o Japão a diferença é de 12 horas, tá? Então vamos pensar aí em realizar as atividades com capricho, com dedicação. Qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar no que for possível.